E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício que eu deixei no último vídeo, que é tentar tirar mais algumas propriedades da função logaritmo, onde o primeiro exercício era provar que para x maior que 1, essa relação da integral da esquerda, essa relação da integral da esquerda é igual a essa relação da direita, assumindo para x maior que 1 qual que é a interpretação geométrica dessa propriedade e o que isso nos diz sobre a área do gráfico de 1 sobre x na região de x entre 0 e 1. Então vamos lá, a primeira parte vamos fazer a letra A, que é provar a relação de interesse, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa é que a gente não precisa ficar intimidado com a palavra prova, né? Para resolver esse problema, a gente precisa apenas calcular duas integrais definidas, tá? E verificar que elas são iguais. Então, a primeira, vamos olhar a integral definida da esquerda, né? A nossa integral definida da esquerda era a integral de a vezes 1 sobre x. Não, a integral de a vezes a integral de 1 sobre x até 1 da função 1 sobre t dt. Tá? Isso aqui a gente sabe fazer, né? Isso aqui é a primitiva dessa função, é a nossa função logarítmica, né? Logaritmo de x, logaritmo de t, né? Isso calculado e nos intervalos de t sendo 1 sobre x até t igual a 1. Tá? E o que é isso? Bom, isso aqui é a vezes logaritmo de 1, né? Menos a vezes o logaritmo de 1 menos o logaritmo de 1 sobre x. Tá? E o logaritmo de 1 é 0, né? Então, isso aqui vai ser a menos a vezes o logaritmo de 1 sobre x, que é, se a gente usar a propriedade dos logaritmos, a propriedade do quociente, isso aqui é a vezes o logaritmo de x, ok? Agora a gente olha para o lado direito, né? O lado direito da equação era a integral de 1 de 1 sobre x a até 1, 1 sobre x elevado a até 1 da função 1 sobre t, dt, tá? E, de novo, a gente só precisa calcular a nossa integral definida, né? Então, isso aqui é o logaritmo de t, dessa vez calculado nos intervalos de 1 sobre x elevado a até 1, né? E isso aqui nos dá o logaritmo de 1 menos o logaritmo de 1 sobre x elevado a. Ok? Se a gente usar de novo as propriedades do logaritmo, a gente tem que isso aqui é menos a vezes o logaritmo de 1 sobre x, que é a vezes o logaritmo de x. A gente vê que deu a mesma resposta dos dois lados, então, né, a gente vê que é igual de fato, então está resolvido. Letra B, ela pergunta qual que é a interpretação geométrica, né? Então a gente pensa, por que a integral, vamos olhar essa integral aqui, essa integral aqui, é igual à área do gráfico abaixo do gráfico y, é a área, né? É a área do gráfico 1 sobre t, y igual a 1 sobre t. E abaixo, né, entre o eixo t e o próprio gráfico, né? E no intervalo de C a 1. Né? Essa é o que a nossa resposta da letra A nos diz. Tá? A área abaixo do gráfico de 1 sobre t entre os pontos
no nosso caso, o nosso C é igual a 1 sobre x elevado a A, né? E 1, né? E é igual, né? É igual a... Então, eu vou escrever. Então, vamos lá. A área abaixo do gráfico da nossa função 1 sobre t, entre os nossos intervalos, que era 1 sobre x elevado a A e 1, né? É o quê? É A vezes maior, né? É A vezes maior que a nossa área abaixo do gráfico da nossa função entre 1 sobre x e 1. Tá? Essa é a interpretação geométrica. E a nossa terceira questão era o que isso nos diz, né, sobre a área entre x e o gráfico de 1 sobre x no intervalo de 0 a 1. Conforme o nosso A se torna maior, né? No nosso caso, a gente está tendo que a nossa função, o nosso A, né? Conforme o nosso A cresce, a nossa função ela se aproxima de zero, né? Porque aqui a gente está tendo um número maior que 1, né? Então essa função é menor que 1, consequentemente ela está entre 0 e 1. E se o nosso A cresce, essa função aqui se aproxima de zero, né? Conforme a A vai crescendo. Então, se a área abaixo do gráfico entre 1 sobre da 1 sobre t entre 1 sobre x e 1 é muito pequena, o valor de A vezes a área vai ser ele vai acabar indo para para um infinito tão pequeno, né, quanto o nosso A existe, né? Em outras palavras, a área entre o gráfico de 1 sobre x e o eixo x sobre o intervalo o intervalo, né, entre 0 e 1 é infinita. É infinita por quê? Porque o nosso A ele vai crescendo até o infinito e esse valor aqui é uma constante, né? Para um dado x, né? E se o nosso x variar, a gente tem um x maior que 1, a gente vai ter, se a gente for olhar para o gráfico, a gente está olhando a área embaixo desse gráfico aqui, né? A área desse gráfico para uma situação em que o nosso x ele varia entre... só que aqui é o eixo t, né? Aqui é o eixo t. O nosso x é maior que 1, né? Então a gente está tomando a área abaixo dessa região aqui, né? Vamos definir isso aqui como sendo o ponto 1, 1.
ele tá falando o seguinte: a gente pode ter uma situação em que, de fato, se o nosso x for muito pequeno, né? Se o nosso x for muito grande, e isso aqui vai se aproximar de zero. Mas aqui a gente vai estar elevando ao infinito, né? A gente vai ter uma situação em que mesmo que essa região seja muito pequena, né? Como a gente vai ter essa assíntota, que ela nunca vai se aproximar de zero, né? A assíntota da esquerda, quer dizer, nunca vai chegar no x no t igual a zero, a gente vai ter sempre somando, né? Enfim, fazendo um incremento. Nesse caso, a gente vai ter uma situação em que a área, né, do gráfico entre 1 sobre x e o eixo x, né, nesse intervalo, né, entre 0 e 1, é infinita. Em alguns casos essa área tem um valor, ela converge para um valor. A gente vai explorar essa discussão com integrais definidas mais para o final do nosso curso. Tá? Bom, por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.